Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. E hoje nós vamos falar de revisão da vida toda. Então, vamos nós falar mais uma vez de revisão da vida toda. Revisão da vida toda, eu nem sei se eu choro, se a gente ri pra não chorar. Né? São muitos anos já falando sobre revisão da vida toda. Muitos anos falando sobre isso, nessa dinâmica, nesse vai, não vai. Revisão da vida toda tá pior que futebol. Tá não pior. Sei. Tá pior que torcer para alguns times. É isso que eu ia falar. Não vou nem falar, não. Melhor. Depende do time. Melhor não falar dos times. É isso aí. E estamos aí nessa sofrência. Gente, como nós sempre fizemos, né, em todos os nossos vídeos aqui, o intuito do canal é esse, está sempre trazendo informação, né? O que a gente quer é explicar os direitos que você tem, que você pode ter acesso, e a gente nunca quer que a pessoa fique no nosso juridiquês, né? Então a gente coloca aí um papo bem simples para explicar mesmo o que são determinados assuntos, determinados benefícios. E é o que a gente vai fazer hoje com a questão da revisão da vida toda. Explicar o que é essa tão falada, né, revisão da vida toda, e tirar algumas dúvidas a partir de perguntas que a gente recebe mesmo de clientes que procuram a gente. Não é isso? A gente vai dar uma pincelada aqui de uma forma bem informal, né, num bate-papo mesmo. Vocês entenderem as raízes da revisão da vida toda e o que está acontecendo agora, que ninguém entende mais nada, ninguém sabe mais o que está acontecendo. E se continuar alguma dúvida depois, lógico que a gente não vai conseguir esclarecer tudo, vocês mandem pra gente perguntas que a gente responde, tá? E vamos lá. É isso. É a revisão da vida toda, né? Acho que foi 2004, se eu não me engano, a primeira tese, assim. E aí depois ela foi pra frente mesmo pro judicial em 2008. Tem bastante tempo que se discute. Tem muito tempo, né? Muito tempo. Mas isso, gente, toda revisão é assim. Eu tava hoje até lembrando de um caso familiar de uma tia, né, da minha mãe, uma tia-avó, que recebeu uma revisão. Eu não lembro nem do que era, porque eu não era nem advogada. Eu sei que eu fiz uma vistoria ali só porque eu era estagiária, mas eu não era advogada, então eu não lembro nem a tese direito. Mas tinha, assim, uns 25 anos que ela já tinha entrado com o tal do pedido da revisão. Ela já estava falecida, quem receberam foram as irmãs, porque ela não tinha, né, outros dependentes. Então, revisão, infelizmente mesmo, né? É assim, a gente tem aí a tese da revisão da vida toda já há bastante tempo, né? Que a gente lembra aí de entrar na justiça, acredito que seja isso, 2008. Então, são muitos anos, né? São porque 15. É isso aí. As pessoas... A lei que veio trazer a polêmica da revisão é de 99. Sim. Então, a gente teve que começar a esperar as pessoas ali se aposentarem para começar a fazer alguns pedidos, para começar a despertar a ideia de que tinha uma regra de transição prejudicial, né, que era pior do que uma regra geral. E aí começou-se a se discutir isso entre os advogados, os juristas em geral, e aí até judicializar. Eu te confesso que eu não sei qual foi a data da primeira, mas que já vem sendo discutida há muito tempo. E a gente não tá muito perto de uma resolução ainda. Infelizmente, de novo, infelizmente. A gente é uma montanha russa. Vamos lá, então. Algumas das principais perguntas, né? A primeira questão é essa. O que é a revisão da vida toda? E para quem que ela é aplicada, né? Possivelmente aplicável. Então, a lei, né, que trouxe essa mudança no cálculo do benefício, né, dos benefícios em geral, né, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, ela é de 99, então a partir de 99 que houve uma mudança. Quem aposentou antes de 99, estava tudo certo ali, não mudou nada, tudo certo. Quem se aposentou depois dessa lei de 99, passou a ter, né, esse cálculo da renda um pouco diferenciado. O que aconteceu? Né?
antes se utilizava um certo período, né? Os últimos 3 anos. Eu acho que era 5, mas eu não tenho certeza. Pode ser. Os últimos 3 anos dos salários mais altos, né? Isso era realmente prejudicial, gente, porque as pessoas deixavam para no último período aí de tempo de contribuição, contribuir lá em cima para poder ficar com o benefício no valor mais alto. Por que isso é prejudicial? Porque se você contribuiu sempre num valor muito baixo e de repente você contribui num valor alto só para conseguir um benefício alto, você pode ali quebrar um sistema, né? Então era realmente prejudicial, mas a mudança veio de forma mais prejudicial ainda. Por que a revisão a gente fala tanto que é julho de 94, julho de 94, julho de 94? Foi a mudança, né, da moeda. Foi quando veio o real. Então, essa lei de 99 estabeleceu que seria computado a partir de 99, né, todo o período de contribuição da pessoa, todos os anos, mas só se levaria em consideração os salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, essa é a questão. Se utilizava todo o tempo antes de 94, mas de salário, de contribuição que a pessoa fez só a partir de julho de 94. E isso prejudica. Por quê? Se você, antes de 94, trabalhou contribuindo em valores altos, e aí depois de 94 teve contribuições de salários baixos, fazendo a média do cálculo da época, porque aí nós já temos uma outra reforma, aliás, várias reformas depois de 99, você ficava com uma média de benefício muito baixa. E daí se veio a discussão. Por que não levar em consideração todo o período, né, todos os salários de contribuição das pessoas, inclusive antes de julho de 94? Isso aí. A revisão, assim, uma das coisas que mais questionam a gente sempre é isso. Por que se chama revisão da vida toda? Ela é revisão da vida toda porque era basicamente o seguinte, né? É o que a Luciana falou. Até 99 tinha uma forma de cálculo. Era feito de uma determinada maneira. Uma média dos últimos anos. E aí eles começaram a ver isso, que estava dando errado. As pessoas estavam dando desperto, jeitinho brasileiro. Chegava nos últimos anos, contribuía muito alto, aposentava alto e dava problema depois. Poderia quebrar um sistema, óbvio. E aí eles estabeleceram uma nova regra geral pela lei de 99. A regra passou a ser o seguinte: para todo mundo que se inscrever no INSS a partir da entrada em vigor dessa lei, vai incluir no cálculo da renda, da aposentadoria, né, do benefício, todas as contribuições vertidas durante a vida. Então, por isso veio o nome, né, da vida. Então, passou-se a calcular de uma forma em que incluísse todas as contribuições que a pessoa já pagou. E não só os últimos anos, né? Era uma nova forma de fazer alcançar uma renda mensal inicial para os benefícios previdenciários, né? E aí, como seria considerado tudo, tem entrava um percentual em cima, né, que tinha os 80% maiores e tudo mais, descartava as 20% menores, mas mesmo assim levava em consideração para o cálculo da renda o total. E para quem se inscrevesse a partir de 99. Mas quem já estava inscrito no INSS antes, que eram muitas das pessoas que estavam para se aposentar ali, ou que começaram a se aposentar entre 2010 e 2020 principalmente, para essas pessoas a lei trouxe uma regra de transição, né? Uma regra de transição. E a gente sabe que a regra de transição, ela tem que vir para beneficiar, né? A ideia é você não aplicar uma regra prejudicial de forma integral para aquela pessoa. E essa regra de transição, ela veio dizendo exatamente isso. Que para quem já estava inscrito no INSS, que você também ia considerar todas as contribuições da vida da pessoa, tirando aquelas feitas antes da entrada em vigor do Plano Real, que foi em julho de 94. Então ele falava assim, vai usar também tudo, só que vai tirar essas aqui antes. A desculpa era inflação, muita mudança na moeda muito instável, e isso acabou por prejudicar justamente porque tinha muita gente que recebia salários muito altos antes
de julho de 94 que fariam diferença no cálculo da renda depois. E aí quando as pessoas começaram a aposentar, provavelmente por aí, 2004, 2005, os advogados começaram a pensar, mas peraí, uma regra de transição que é pior do que a regra geral? Porque se botar a regra geral, a pessoa vai ter que incluir também os salários anteriores a julho de 94 e vai subir o salário dela. Então, essa regra de transição está prejudicando. O que a gente pode fazer? Aí foi quando surgiu essa discussão, entendeu? Que foi começando a se levar para o judiciário. Sim, e aí a revisão, né, o que ela tenta puxar, né, o fundamento dela é esse. Tentar, de todas as formas, o melhor benefício para a pessoa. Né? Esse é um princípio do direito previdenciário, que a gente leva em consideração, a justiça leva em consideração, o INSS deve levar em consideração o direito ao melhor benefício. Então, a gente não pode ter aí uma regra de transição pior do que a regra geral. Exatamente. E aí surgiu a tese, né, e estamos aí com ela até hoje. É, isso aí. Né? É. E aí, a questão... Outra pergunta que as pessoas fazem muito é... tudo bem, já entendi o que é. Quem tem direito, né? Aí a gente entra em mais uma linha de corte. Porque a primeira linha de corte é... Quem teve salários mais altos antes de julho de 94, que já estava inscrito no INSS em 99, né? Então, e aí a gente continua, a gente segue. Sim, porque assim, gente, até as pessoas, até de modo geral, né, contribuem muito em cima do salário mínimo. E aí, quando se aposenta, acha estranho ser o benefício no valor do salário mínimo. Não faz... Não tem muito sentido isso, né? Se você sempre contribuiu ali com aquele valor do salário mínimo, você vai receber salário mínimo. Então, não adianta pensar assim, eu vou fazer essa revisão que eu vou conseguir aumentar o meu salário. Não é bem assim. Só se realmente você se lembra que antes de 94, você estava em uma determinada empresa, você estava em uma determinada função, trabalhava de certa forma como autônomo, tinha uma profissão boa, contribuía num valor alto. Antigamente se falava isso, né? Contribuía sobre 1, 2, 3 salários, que hoje não é assim, não é assim. E aí, poxa, eu pagava muito de INSS, eu tinha um salário muito bom antes de 94. Então, sim, pode ser que você tenha direito. Mas qual é o diferencial, né, na questão da revisão da vida toda? É o que a gente aplica, nem todos aplicam assim como nós, mas a gente não vai entrar, né, com um processo, fazer toda uma demanda para depois não ter nada para receber, né? E como a gente descobre se tem alguma coisa para receber? Calculando. Então, quando a gente fala isso, olha, procure um advogado previdenciário, faça um cálculo para saber se você tem o direito à revisão da vida toda, a gente não está querendo, né, vender serviço. A gente está querendo descobrir se realmente você tem direito. Porque pode ser que você, com as contribuições altas, tenha direito, mas pode ser que não também. Porque se você ficou contribuindo, né, em valores mais altos antes de 94 e depois de 94 continuou naquele mesmo patamar, não vai mudar nada para você. Só se você, depois de 94, caiu a sua contribuição. Se você continua ali no mesmo patamar, dificilmente vai mudar. Então, a gente sempre fala, tem que calcular, não adianta entrar no escuro. Hoje, para se entrar, né, com uma tese, os juízes estão com uma ação, os juízes estão cobrando o cálculo. Todo pedido. Antigamente não pediam, mas agora todos os pedidos que a gente faz, o juiz já pede o cálculo, porque senão são ações à toa. Né? A gente tem que fazer o cálculo antes para saber se realmente vai dar alguma diferença. O que a gente quer que vocês entendam é que não é porque o seu salário era mais alto que tá certo que você vai ter alguma diferença na revisão da vida toda. Não é assim. Possivelmente vai ter, mas só calculando. Né? É isso aí. Assim, é como a gente estava comentando, existem algumas linhas de corte, né? E essa linha de cortes que a gente, né, entra agora, assim, ela esclarece algumas das coisas principais que a gente recebe de questionamento. Porque, como a gente já tinha dito,
Primeiro de tudo, precisa que a pessoa já estivesse pagando INSS antes de 99, né? O mês aí é um pouco irrelevante. Vamos botar 99 como um marco. Precisa que a pessoa tenha contribuído antes de julho de 94 e precisa que seja sob salários mais altos, né? Além disso, precisa do cálculo, óbvio. Não tem como a gente fazer nenhuma ação ou nenhum pedido de revisão administrativa sem fazer o cálculo, porque a gente pode abaixar o benefício de uma pessoa. Então, se você não tem direito de aumentar, você pode perder. Então, a ideia tem que fazer o cálculo. Mas eu acho que antes ainda do cálculo, tem a questão da decadência, né? Sim. Mas esse ponto é muito importante, né? Não citei isso quando eu falei do cálculo. Por que a gente pergunta se os salários foram mais altos? Porque se eles foram mais baixos, pode abaixar, né, o valor do seu benefício. Pode reduzir. Na prática, isso acontece? Não, porque a gente não pode, né? Existe uma norma e não vai reduzir benefício já concedido, nem reduzir abaixo do salário mínimo. Mas no cálculo, ele pode aparecer para você como um valor menor. Então, por isso a importância do cálculo, né? Porque, sim, a revisão pode abaixar seu benefício. Então, a gente tem que saber se vale para você, se é aplicado para você ou não, né? Isso aí. Na prática em si não vai acontecer por conta de princípios, mas o tal cálculo, né, que vai ser feito, ele pode sim vir a reduzir, né? Então não é Justamente. aplicado, não é uma coisa boa para você. É isso aí. E a questão da decadência é que, além de ter que estar inscrito no INSS antes de 99, ter que ter contribuições altas antes de 94, a pessoa tem que ter se aposentado, né, ou obtido o benefício em menos de 10 anos para trás, né? Hoje em dia, a gente não consegue fazer nenhum pedido de revisão de benefício, né, de revisão de ato de concessão de benefício depois que passa de 10 anos, né? A gente tem a exceção ali, que é aquela revisão do buraco negro, mas ela é uma questão que hoje em dia a gente praticamente não fala mais, porque as pessoas precisavam estar aposentadas lá em 88, 89 até 91, sei lá. Então, em geral, as revisões elas têm esse marco decadencial. E se você tiver já obtido benefício há mais de 10 anos, né, foi aposentado há mais de 10 anos, ou obteve a pensão por morte, por exemplo, há mais de 10 anos, né, dependendo do caso, você já não vai ter, ou outro benefício, né? Você não vai ter como fazer o pedido da revisão da vida toda. E não adianta. Você pode fazer o cálculo, você pode falar, mas eu tinha salários muito altos, você pode... Não adianta. Você vai entrar com o pedido do INSS, vai negar, você vai pra justiça, o juiz vai negar, porque não tem, vai extinguir, porque não tem, de fato, direito, tá? E aí que vem aquela pergunta que todo mundo faz. Mas por que então se chama revisão da vida toda, se eu não posso entrar a vida inteira contra o INSS Regina? É justamente pelo que a gente já explicou, né? Ela se chama revisão da vida toda porque foi um apelido que foi dado pelo fato dela incluir todas as contribuições, né, que a pessoa fez em toda a sua vida no cálculo da renda. E não pelo fato de você poder pedir isso a vida inteira, né? A nossa Constituição, ela garante a segurança jurídica, né? As relações precisam ter uma certa segurança. Então, para isso, existem as questões de prescrição e de decadência. Para leigo, para você que quer saber sobre revisão, faz muita diferença a ideia da diferença entre os dois, o que é prescrição e o que é decadência. Mas é preciso saber que em algum momento você perde aquela possibilidade de questionar o direito ou perde aquele direito. Então, no caso de revisão de benefício contra o INSS, a gente tem esse marco aí de 10 anos de ato de concessão e se aposentou ou conseguiu benefício há mais de 10 anos, esquece. Não dá pra pedir. Sim. Inclusive, assim, as pessoas questionam muito porque eu não sei quem, né, mas inventam lá. Mudou o prazo. Não mudou, gente. E aí, uma vez eu escutei isso também. Da onde que você tirou esse prazo? Né? Isso é um artigo da lei, né? Está lá na Lei 8.213,
que o prazo para você revisar um benefício previdenciário é de 10 anos a partir da concessão. Né? Então, não adianta. Passaram-se 10 anos, não tem como a gente fazer nada, infelizmente. Não dá né? mais, Um caso ou outro dá pra gente salvar, aí dando uma dica para quem às vezes está numa situação dessa. Se você, por acaso, pediu em algum momento alguma revisão no INSS e não teve uma resposta até hoje. Aí esses aí a gente ainda consegue salvar porque você deu uma interrompida ali no prazo, né? Você deu um primeiro passo. Então a gente consegue, a partir desse pedido seu do INSS. Mas, em regra, não, né? Impossível, isso não mudou. E como agora, né? Ainda tem mais isso que a gente vai explicar. Depois da reforma de 2019, não se faz mais revisão da vida toda. Então, quem aposentou depois da reforma de 2019 não tem direito a fazer pedido de revisão da vida toda. Então, acabou. Ela acabou em novembro de 2019. Quem se aposentou antes de 2019 e ainda não completou 10 anos de aposentado, aí sim, ainda consegue entrar com um pedido de revisão. Né? Então, hoje, a gente já está indo para 2024. Quem se aposentou ali de 2014 até novembro de 2019 é quem a gente consegue fazer alguma coisa. No geral, assim, como geral, de uma forma geral, são essas pessoas ali de 2014 para cá, se for para entrar com o pedido hoje. Mas é óbvio que existem peculiaridades, como a doutora falou agora, que a gente tem que analisar. E só um especialista vai poder te falar. Porque às vezes você aposentou em 2007, mas aí em 2016 fez um pedido de revisão administrativo que não foi... que até ou foi resolvido, não foi resolvido, está em análise. Se acabou interrompendo o prazo, a gente consegue ainda fazer o pedido. Mas isso aí tem que ser analisado caso a caso. Não adianta a gente chutar uma possibilidade. A gente fecha um grupo a princípio, como regra, são esses. E quem já entrou com o pedido, gente, não precisa ficar preocupado, porque está lá. Né? Quem garantiu entrar com o seu pedido antes, né, de fechar os 10 anos, não precisa ficar preocupado agora com esse buraco aí de 2014 até 2019, tá? E aí, quais os tipos de benefício, né, que estariam abrangidos pela questão da revisão? A maioria que a gente vai ser sempre aposentadorias, né? A maioria das vezes a gente vai pegar as questões de aposentadoria mesmo. E é possível também fazer a revisão da vida toda na pensão por morte, né? A única coisa que vocês têm que ficar ligados é que o seguinte: se o falecido, né, que deixou a pensão por morte, ele já era aposentado quando ele faleceu, o prazo de 10 anos se inicia da concessão da aposentadoria dele, né? Se a pessoa falecida não era aposentada, tinha aqueles outros requisitos de estar inscrito antes de 99, ter contribuições antes de 94, aí o prazo começa da concessão da pensão, né, para fazer. Que aí também vai ser, né, antes de novembro de 2019. Porque não cabe... Como a reforma de 2019 alterou de novo a fórmula de cálculo, e a nossa questão era em relação à fórmula de cálculo apresentada pela lei de 99, ela acabou com a discussão de forma definitiva. Então, agora é tudo diferente, não tem mais o que discutir em relação a isso. Então, a gente hoje em dia só consegue fazer para quem se aposentou até novembro de 2019 ou quem já tinha direito adquirido em 2019, que também são poucos, né? É isso. Sim. E aí, perguntas de como está? Não sei, né? Não sei o que falar. Eu acho que a gente vai fazer um bolo, né? Tinha que ter feito dia 2, para cantar parabéns, porque no dia 2 de dezembro fez 1 ano que a questão foi decidida no STF e até hoje não foi decidida coisa nenhuma, né? Como todo pedido aí de revisão, de repercussão geral, né, passou por vários tribunais, passou pelo STJ, chegou no STF, ficou muito tempo no STF.
E quando realmente começou, né, a votação no ano passado, a gente ficava naquela apreensão, um ministro vai votar, o outro vai votar, um pede vista, segura o processo. E aí fica nessa lenga-lenga. Fizemos apostas, né, com colegas. Fizemos mesmo, chegamos a ganhar até. Chegamos a ganhar. O que ia acontecer, E, enfim, saiu a decisão em dezembro. 2 de dezembro. Em dezembro do ano passado, concedendo, dando direito à revisão da vida toda. Mas o que aconteceu depois? Não sei, eu não consigo entender o que está acontecendo. Porque cada semana é uma surpresa diferente. Né? E cada um deles agora está decidindo de uma forma diferente. É porque, na verdade, foi decidida a questão geral no plenário do STF, ok. Só que o INSS não quer pagar, né? Principalmente porque tem uma questão aí de atrasados. As pessoas segurados teriam, né? No meu entender, tem direito ao pagamento dessas diferenças. Desde a data da sua aposentadoria, né? Respeitada o marcos de 5 anos para trás, a essa correção. Então, teria que receber. Só que o INSS não quer pagar. Ele aceita no máximo ter que pagar do julgamento para frente, de 2022 para frente. Então, ele está questionando em embargos de declaração, que é uma espécie de recurso também, né? Eles ainda têm, a possibilidade que eles ainda têm de recurso. Eles estão questionando ao STF como que vai ser a questão desses efeitos, né? Se vai aplicar pagamento retroativo, se não vai pagar pagamento, não vai ter pagamento retroativo, se tiver retroativo, de quando que é o retroativo. E aí, nisso, cada ministro agora está tendo uma opinião e a gente não tem uma resolução até o momento, entendeu? Sim. A gente fica nessa de não sei mais o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer. A gente sabe, né? Mas, infelizmente, é isso. Né? É isso que acontece, é estratégia, na verdade, de todo processo tem algum tipo de estratégia. Né? Nesse caso, o INSS, né, a autarquia, é ré, né, nesse processo. A gente está falando aí de uma revisão que vai afetar milhares de pessoas. Se realmente for pago o valor de atrasados, é um valor muito alto. O que eles alegam que eles não têm condições de pagar. Eu acredito que o melhor seria um escalonamento aí de repente as pessoas mais velhas receberem primeiro, mentira, dividir. Né? Isso aí é balela, isso aí é tudo... Tentar dividir ali em parcelas. Papo. Mas isso tudo é forma de tentar estender quanto mais, né, o efetivo pagamento. Né? No atual momento, a gente fala que nossos filhos talvez recebam os nossos honorários, porque tá difícil. É porque, na verdade, sim, eles realmente não querem pagar, não querem. E enquanto eles conseguem enrolar essa questão, não paga nem não implementa nem a revisão para frente. A gente não tem nenhuma solução até o momento, não tem nenhuma. Então, são 11 ministros na corte, cada um tá indo num pensamento mais doido do que o outro. E a gente fica... agora esse vai... Por enquanto, acho que só... Não sei quantos que já votaram, mas eu acho que só 2 e 2 seguiram o mesmo... Meio que, eu acho, mesmo pensamento. Não tá uma coisa nem entre eles. E agora parece que teve um pedido de destaque, né? Então vai ter que ir de novo a plenário. Então, a gente não tem ainda como prever o que vai acontecer, quando que vai acontecer, né? A gente continua fazendo os pedidos. A questão de entrar com pedido de judicial ou administrativo, a gente tem as nossas técnicas de né, formas de trabalho. A gente não faz esses pedidos administrativos, porque não tem necessidade. Né, já teve o ato de concessão. Tem juízes pedindo, mas não, pelo que se entende, não é correto. Então, a gente continua entrando com as ações, né? Mas fazendo os cálculos, tudo direitinho, e entrando com as ações de quem ainda tem direito.
Mas as pessoas que têm direito, elas estão diminuindo cada vez mais, né? E quem tem direito e não entrou, esperando resolver esperando o que o STF vai decidir, eu acho, minha opinião aí, né, técnica, é que eu acho que tá errado, tem que entrar. Porque a gente ainda não sabe quais os efeitos que eles vão colocar nisso aí, né? Ainda tá... resumindo, gente, ganhou, tá a tese parado. passou. Mas o que vai ser pago? A partir de quando vai ser pago? Não se sabe. Não se tem uma previsão, uma data, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses. Não, a gente não sabe nada de quando que realmente vai ser implantada a revisão no benefício para receber para frente, pelo menos. Ou sequer, né, uma previsão de pagamento de atrasados e de quando vai ser esses atrasados. Então, se você aí tá em todos esses requisitos que nós passamos, procure sim um advogado especialista, faça o cálculo antes e já dê entrada. Porque se eles estabelecerem que vão pagar os atrasados a partir de quando a pessoa entrou com o processo, você aí já está prejudicado. Perdendo então, tempo. Por que você está aí deixando o seu direito passar? É o que a gente fala. O direito não socorre aqueles que dormem. E a gente também não sabe se eles vão modular efeito para quem só para quem entrou, né? Sim. Existe a chance deles aplicarem os efeitos da decisão só para quem já entrou com o pedido. Então, se você não entrou, olha, corre, entendeu? Corre. Porque a gente não sabe. A esperança é a última que morre. Em algum momento a gente vai chegar aqui e vai fazer um vídeo falando assim, gente... Igual a gente A gente fez ano passado um vídeo, gente, no dia 2, comemorando, pulando. Acho que todos, né? Todo mundo. Né? Todas as instituições de ensino voltadas a previdenciário. O IEPREV, que é um amicus curiae, né, do processo, um instituto em que eu tive até uma formação. Todo mundo fazendo live, né? E até o último voto. E aí todo mundo pulando. Estoura champanhe. Né? Vamos fazer vídeo. Ganha aposta. Ganha aposta. E depois, o que aconteceu? Nada. Né? Ganhamos, mas ainda não levamos. Mas era vamos pra gente levar. ter trazido um bolo pra cantar parabéns pra decisão. Fez um aninho e até agora nada. Mas é isso, assim. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, mais ou menos pra vocês, as dúvidas sobre a revisão da vida toda. Por que ela se chama revisão, o que ela faz, quem que pode pedir. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai esclarecendo, né? A gente tem alguns stories também no Instagram que a gente fala sobre. A gente tentou esclarecer bastante dúvida ao longo aí dos últimos 4 anos. Procura lá, né, pra tentar. Mas qualquer coisa, deixa seu comentário aqui, que a gente sempre vai responder, né? E guardem bem essa frase, né, que eu falei no final. O direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você acha aí que você tá com alguma possibilidade de ter essa revisão, procure logo para dar entrada logo. Não deixa passar, porque vai perder o tempo, pode perder dinheiro. Então, procure logo. É isso aí, gente. Não deixe pra amanhã. Então, esse vídeo... A gente tem que puxar sempre os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, por favor. Continuem aí seguindo o nosso canal, que em breve a gente tem mais novidades. E quem sabe a novidade da revisão, né? A gente chega aqui falando, vamos estourar champanhe aqui. Né? Que realmente saiu. Sigam também nossas redes sociais, Instagram aí. É isso Facebook. Tá bom? Até a próxima. Até.